Olá, toda semana no Câmara Livre a gente aproveita a nossa missão pública para lidar com a nossa comunidade, a nossa aldeia, como a gente fala, para conversar com os atores sociais. São as pessoas que participam da vida da nossa comunidade em todas as instâncias da pirâmide social, cada qual com o seu desafio, o seu projeto de vida e o seu objetivo. A nossa ideia, você sabe, é aproveitar essa nossa missão pública para que você eventualmente reflita sobre o seu ponto de vista e o seu mundo ao seu redor a partir dos nossos recortes. Gisela Casarim, Fedel ou Fedeu? Fachada, Fedeu. Muito obrigado por ter atendido o convite. Imagina, eu que agradeço. De novo, me perdoa todas as vezes que eu tive que cancelar. A última foi na última sexta-feira. Enfim, a agenda meio complicada e coisas pessoais também, às vezes acaba interferindo aí. Mas muito obrigada pelo convite. Tomara que seja uma boa conversa. Será. Você é de uma família que, embora o pai tenha nascido em Galha, né, Dona Rosa com o seu Mário, eles têm uma história estreita aqui com a questão industrial da cidade. A gente vai fazer alguns recortes disso. E é típica mulher que, por alguma razão, quase adolescente, estava dentro da linha de fábrica já. Lá nos anos 70, 80 nasceu a Cainco, a gente chega lá. Guardado isso no início, qual que é a sua memória afetiva de infância? Às vezes não tem nada a ver com a área onde você trabalha. É um cheiro, um gosto, um susto, uma alegria, alguma coisa de algum período da infância que agora de bate-pronto lhe vem. Nossa. Olha, eu começo a lembrar da minha infância quando eu mudo para Rua Xingu, que era a rua do Jornal da Jornal da Cidade, era um pouco mais para frente, quadra 11. E foi lá que eu conheci, eu tenho uma amiga hoje, a Gina, a Angelina, ela é minha amiga até hoje. Eu a conheci, eu tinha 5, ela tinha 7, e a gente brincava na rua, a gente brincava de queima, a gente tinha os outros amigos ali. Então, minha memória afetiva vem dessa época, vem dessa rua, na verdade. Depois eu mudei para outra casa, enfim, mas a minha memória vem dessa época, que eu acho que foi a época que eu descobri que eu era gente, porque eu tinha 5 anos. Descobri a minha melhor amiga, sem dúvida nenhuma, que ela é minha amiga até hoje, enfim, para que eu preciso, o que ela precisa, o que eu preciso. Que bom. Então, a minha memória afetiva vem dali, vem da Rua Xingu. A gente brincar na rua, a gente brincar de queima, a gente brincava de basquete, quebrava dedo, quebrava perna, e essa era a minha infância mesmo, assim. Eu citei a Cainco, que foi fundada em 73, da família, mas o teu pai já trabalhava no ambiente industrial da época, os anos 70. Para quem não lembra de Bauru, tinha a Laredo, que era uma grande indústria de implementos agrícolas, materiais aqui, né? O Brasil, o agro, produz muito disso. E foi deste aprendizado que, em seguida, com trabalhadores e colaboradores, nasceu a Cainco? Tem sentido? Não, na verdade, a Cainco nasceu antes. Tá. A Cainco nasceu... Meu pai trabalhou na Coca-Cola com o Dr. Piles. Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Nossa, tem até o nome da rodovia dele, daqui a pouco eu lembro. A Coca-Cola e a Laredo, que também era dele. Ele primeiro estava na Coca-Cola, ele saiu da Coca e foi trabalhar na Laredo. Aí eu de verdade não me lembro porque ele saiu da Laredo e ele comprou uma pequena fábrica do senhor Nelson. Até depois eu vim descobrir que era pai de uma amiga minha, da Nucimar. Depois eu tinha mais de 30 anos que eu sabia que era dele. E ali ele começou. Ali ele começou a Cainco. Aí, dali, eu não sei te dizer exatamente quantos anos, eu sei que foi quando fecha a Laredo, e os funcionários que conheciam meu pai fizeram a proposta de fazer as máquinas agrícolas que deixou de fazer na Laredo. A Cainco já começa na área de equipamentos de panificador Já e depois começou, muda, então, quando veio essa oportunidade. Eu não sei se você lembra, antigamente, eu não sei se você teve essa... Os pães eram feitos, eles eram colocados no forno
um pedaço de madeira, Isso. uma esteira de madeira, A minha uma esteira, infância um era de pedaço fazer de pau. pão sovado em casa com isso. Você colocava lá dentro. Como se fosse uma espátula gigante. Justamente. E aí isso muda, né? E meu pai entrou nessa época. Aí depois honestamente eu não sei essa história e eu vou procurar. Tá. Como que ele foi pro distrito, como que foi essa... Entendi. Ele, pelo que eu me lembro, ele comprou essa área no distrito, não foi doação. Ele já pegou... Eu não sei, que é onde é Cainco hoje. O fato é que tem uma questão de oportunidade, tempo e o desejo de fazer aí nesse princípio. Meu pai sempre foi muito empreendedor, assim. Meu pai sempre foi muito corajoso, eu acho. Naquela época, especialmente... Aí depois ele também teve outros negócios, então ele sempre foi muito curioso e foi muito arrojado, eu acho, né, para a época dele e tal. Aí, nessa época, a Cainco já era onde é, né, lá no distrito. E aí consta a história que esse pessoal veio, que trabalhou com ele na Laredo, veio e vamos fazer as máquinas que a Laredo parou de fabricar. E meu pai topou a ideia, de fato deu certo. Só que tinha... E fazia também maquinário de padaria. Então, máquina panadeiro. E também continuava fazendo os acessórios de padaria. Nossa, padaria de um lado e máquina agrícola Máquina agrícola do outro. E foi a época que eu comecei a trabalhar lá. Parece igual, mas é muito diferente. Eu comecei a trabalhar como mirim. Eu adorava. Tá. Na verdade, eu comecei a trabalhar porque eu queria trabalhar. Tá. Então, quando eu tinha uns 12 anos de idade, pai, eu quero trabalhar lá na Cainco. Ele, não tem lugar. Eu falava pra ele, eu posso servir café, porque eu queria trabalhar à tarde. Entendi. Eu queria ter um dinheirinho, né? Tá. Não tem lugar, não sei o quê. E um belo dia, aí eu já tinha 13. Ele falou, o mirim tá saindo, quer trabalhar lá? Quer entrar no lugar do mirim? Eu falei, lógico. E aí eu comecei a trabalhar com mirim. Era uma delícia, porque você conhecia muita gente. Sim. E eu era a única mulher que trabalhava com mirim naquela época. Lembra? 1986. Então era muito legal. Tá. Gostava mesmo de trabalhar lá. De fazer serviço de banco. Eu andava, aí conhecia todo mundo de banco. Muita gente que eu conheço hoje era daquela época, você não acredita, mas era daquela época. Sim. Dos bancos, né? Então era muito gostoso. Era muito gostoso. Aí, então, quem quis começar a trabalhar fui eu. De que forma isso, olhando para o tempo agora, mudou a moça, a menina, depois a mulher que queria se inserir, ganhar o seu trocadinho, uma questão de uma ambição positiva dentro do ser humano, ótimo, porque você poderia ter optado por ter ficado na tua casa, né? Feito outras coisas, né? Depois com a decisão de, poxa, é isso que eu quero fazer, ou algo relacionado a isso. Então, mas deixa eu te falar uma coisa, não era isso que eu queria fazer. Aí que tá, ótimo. Eu no colégio, quando eu estava estudando, mas já estava trabalhando, né, porque eu comecei muito cedo, tinha uma professora que eu não esqueço nunca mais, chama Dona Elami. Ela era professora na minha época de biologia. Tá. E eu nunca mais de verdade ouvi falar dela, lá no São José. E eu adorava minhas aulas de biologia, eu sabia tudo do sistema digestivo, digestório, eu sabia. E eu queria fazer medicina. Meu sonho era fazer medicina. E aí eu comecei a trabalhar na Cainco, enfim, com 13 anos. E eu tinha um tio, meu tio Mário, era irmão da minha mãe. Ele trabalhava lá, ele era de vendas, ele era gerente, diretor de vendas, não sei o que, exatamente o que, eu era muito pequena. Ele falou, que bom que você está aqui ajudando seu pai, que você vai ajudar seu pai, e seu pai muito precisa de você, e eu acabei indo para a administração. Tá. Não vou falar que eu me arrependo, Okay. Não me arrependo, eu acho que... Você acabou optando num determinado período. Eu acho que tudo bem, né? Mas o meu sonho de criança era fazer medicina. E o que você fez com esse sonho depois? Eu sou muito Acabou curiosa, assim. passando por Eu frente? sou curiosa, então, assim, até meu marido fala, ela sabe tudo de remédio, tudo de doença, mas é por curiosidade. Tá. Né? Porque eu acho que... eu gosto de ler, eu gosto de saber, eu gosto de ter a informação, de repente você precisa dela, né, eventualmente. Mas só, assim, nunca... Você é caçula, tem outros 2 irmãos acima. Eles acabaram tendo uma trajetória parecida, digo, de você quando
Pensando neles que vieram antes. Eles começaram a trabalhar cedo também. Tá. A minha irmã também trabalhou na fábrica. Se eu não me engano, ela também trabalhou de mirim. Meu irmão eu tenho certeza que também era mirim. A minha irmã eu não me lembro bem. Minha irmã, nós temos 8 anos de diferença e meu irmão 7. Então eu sou bem raspa do tacho, assim. Que legal. E ele trabalhou de mirim e depois ele foi estudar fora. Meu irmão estudou fora, ele ficou fora muitos anos. A minha irmã não, minha irmã trabalhou dentro da fábrica também. Depois ela trabalhou dentro de uma outra empresa que meu pai tinha trabalhado, tinha montado. Depois ela teve filho e aí acabou tomando conta do menino, que hoje está com 30 anos. Como foi a Dona Rosa nessa história? Porque a mãe pode ter, natural, né? De mãe, eu tenho uma filha de 30, vários desejos. Minha filha quis fazer, só para pegar um briefing aqui, oceanografia, porque tinha um namoradinho em São Vicente, depois eu falo para ela, olha, não é a tua área, mas você vai arriscar, vai, que você ainda pode arriscar. Tinha 17 para 18 anos, depois ela teve que acertar o percurso e viu que era psicologia, tá lá tocando a vida mas ainda bem que dela tem tempo, hoje. né? Mas pode querer ir lá para aprender piano, balé, outras coisas, a fase de aprendizados naturais da vida. Né? A minha mãe era professora. Tá. E minha mãe era professora primária e ela alfabetizava. Então ela era professora dos pequenininhos mesmo, assim. E teve uma época que ela parou de trabalhar para tomar até conta de mim, porque eu era muito... E aí ela voltou a trabalhar e ela era professora do Estado. Ok. Então eu não entendo até hoje, mas tinha aquele negócio de ponto, não sei o quê. Como ela tinha ficado muito tempo fora, ela voltou a trabalhar em Barueri. As atribuições de pontos. Ela não conseguiu vaga perto de Bauru, então ela ficou um ano lá em Barueri. E eu ficava trabalhando na fábrica com meu pai. Meu pai me levava para a fábrica, porque não tinha quem ficar, os meus irmãos mais velhos. Mas a minha mãe é a minha grande incentivadora, assim. É engraçado que a minha família, a gente tem uma família de mulheres muito fortes. As minhas tias, tenho 2 tias que nunca se casaram, e elas foram para São Paulo em 1970, não sei nem até se foi antes. Tá. Fizeram a vida delas lá, naquela época, solteiras, sozinhas. Poxa. Depois foi a minha tia Cristina, que ainda é viva, graças a Deus. Mas ela tinha um menino, mas ela também fez a vida dela lá. Então, em casa a gente tem mulheres muito fortes. Então, eu acho que isso que incentiva tanto a mim quanto a minha irmã, né? Enfim, vamos fazer, tem que fazer. Mas certamente foi a minha mãe. Foi a minha mãe que você pode fazer, você vai fazer. E sempre como ela tinha essa questão com a escola, então estudo, ela sempre foi assim, até uma certa idade ela tomava. Tá. Né? Tomava lição, chegava em casa. Legal. Mas depois de uma certa idade, não mais. Mas eu, meu irmão e minha irmã, a gente sempre foi muito estudioso, os 3. Tá. Especialmente de criança. Então, com relação a estudo, assim, pelo menos até uma certa idade, a gente não deu trabalho, não. Por isso que no seu caso, num determinado momento, né, fala que a vida é feita de escolhas e naturais dos ciclos, o caminho para a formação e administração acabou, neste momento, ser natural para aqui, para o aproveitamento do que você fazia? Acabou que fui fazer administração porque eu já estava dentro da fábrica. Enfim, eu já fazia algumas coisas lá. Na época, acho que eu até já era diretora, porque o meu pai me emancipou. Meu pai precisava... Eu não me lembro bem porque a gente precisava... meu pai me colocou como diretora da empresa e eu precisava entrar no contrato. Sim. Porque era ele o sócio, eu não me lembro bem qual que foi a história. E meu pai foi no cartório e me emancipou. Antigamente eu não precisava de 2 assinaturas, precisava de uma só. A minha mãe quase acabou com a vida do meu pai. Eu tinha 16 anos. Ficou doido com o seu Mário. Eu tinha 16 anos. Vai fazer isso mesmo? E aí, já era diretora da empresa, era uma empresa muito pequena, a Cainco de fato era bem pequenininha. Mas outra ação ousada do seu Mário. Quase morreu em casa, né? Sim. Minha mãe quase acabou com a vida dele.
E aí eu já estava ali, né? Acabou que foi levando, o que eu podia fazer? Na verdade, eu tentei fazer direito, só que foi engraçado, porque quando eu fui, a minha prova, eu ia fazer FUVEST. FUVEST, USP. Não era USP, era aquela de direito famosa, esqueci o nome. São Francisco. São Francisco. Mas foi engraçado, porque eu tinha prestado o IT, e para eu fazer a matrícula, era acho que um dia antes, ou no mesmo dia, do vestibular da FUVEST. Tem que optar. E eu tinha passado aqui. Tá. Falei, nem vou para lá, vou ficar aqui. Vai que eu não passo lá. E aí eu perco a vaga aqui. Agora um dado. A filha do empreendedor, do seu Mário e da dona Rosa, ela fica adulta, né? Mulher, mais nova, caçula, numa cidade de porte médio, né? Bauru, da cidade universitária, dos bailes, das festinhas, dos circuitos aqui de muitos bares. Eu peguei os anos 90, vim para cá em 89, então lembro muito bem disso. Aí entra o fator mulher, homem, família, filha no meio aí. Como o seu Mário e a dona Rosa lidavam com a moça que queria viver a cidade, ou no teu caso isso foi tudo tranquilo? Não, eu sempre fui muito tranquilo. É? Eu nunca fui... Não vai sair não. Não, assim, quando eu tinha... Ou não. Não, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu sempre tive amigas mais velhas. Sim. Então elas iam pra boate, não sei o quê, não sei o quê. Meu pai não queria que eu fosse, porque... Aí teve uma vez, a gente morava ali perto. Você lembra da Queops? Lembro. O meu quarto eu enxergava tudo, porque não tinha aqueles prédios ali ainda. E eu tinha combinado com as minhas amigas de ir na Queops. Meu pai mais ou menos tinha deixado. Chegou na hora, meu pai não deixou mais. Eu chorava, porque minhas amigas estavam... E eu via. Eu vou com você, meu pai. Você acha que você vai comigo na boate? Você tá ficando louco, né? Imagina, uma menina de 13 anos... Tá vendo a simbologia disso, que não é só simbólico, que da dona Rosa emancipa aos 16 e aí tem que pegar as vontades naturais da adolescente e da jovem. Mas foi muito engraçado. Essa história eu lembro muito... Eu vou com você, eu te levo na boate. E é assim, quando você tem 13 anos, você vai na festinha, mãe, me deixa 2 quadras antes. Então você imagina eu ir com meu pai na boate. Exatamente. Não fazia menor... Mas depois disso... Depois disso eu fui muito caso. tranquila, eu nunca fui festeira. Assim, gosto de festa, mas não dessas festas, não boate, essas coisas não. Minha irmã que era de boate. Sei que é um recorte, os recortes são recortes. Você está há algum tempo agora, enfim, na tua atividade profissional com a Cassex, que é Logística Comércio Exterior. A Cainco, você contava para a gente que até 2003 teve a abertura do capital, vendeu 50%, depois em 2014 você vende a sua cota também, passa a trabalhar na empresa, né, como vários aqui, e o irmão continua sócio. Quando que entrou a Cassex no meio do caminho aqui como um braço, você já tinha um outro trabalho? Então é assim, em 99 a Cainco começa a exportar. Ok. E a gente não tinha muita opção. Alguém tinha que pegar a questão do comércio exterior, que era muito pequenininho. E eu acabei... Sabe que a história? Fui indo, fui fundo, né? Tá. E acabei... Assumindo. E aí eu fui aprendendo a fazer a logística. Naquela época mais de exportação. Trabalhava muito com agente de carga. Aí, uma época, eu não quis mais trabalhar com agente de carga, fui trabalhar direto com os armadores. Os armadores são os donos dos navios. Okay. Então, eu trabalho diretamente com os armadores. Fui aprendendo. E aí, a gente começou a fazer importação, eu fui começando a aprender. Na verdade, aprender no erro, tá? A gente não aprende no acerto, a gente aprende no erro. Então, eu já acertei bastante, mas eu errei mais, tá? E de tudo que eu faço... Eu falo que eu gosto de tudo que eu faço, eu gosto. Mas o que eu mais gosto é do comércio exterior. Entendi. E aí, eu estava ali e as pessoas... Gi, como é que faz isso? Gi, como é que faz aquilo? Você se abraçou e acabou derivando para essa área mesmo. Dentro do próprio processo da Cainco. E aí, acaba que, com a expertise que eu tinha na Cainco, eu abro a Cassex.
Agora, Gi, a gente está gravando aqui no começo de 2026. O país discute custo Brasil, questão tributária, um monte de questões, e as pessoas que não lidam com isso não têm ideia. É o seguinte, eu dou 2 exemplos talvez típicos. Eu quero pegar esta caneta aqui em grande quantidade e quero levar lá para Boston. Ou eu quero pegar um monte de polpa de fruta, eu tenho questão sanitária, desembaraço, né? Enfim, questão aduaneira, portos, para colocar lá. Para os Estados Unidos é mais fácil comparando com a gente de fazer? Eles estão bem resolvidos para levar para lá? Para levar para lá. A regra do jogo. A regra do jogo. Sabe por que ela é muito mais fácil? Eu vou te falar o que eu penso. Posso estar enganada. Se você faz uma besteira entrando nos Estados Unidos, não entrando, se você faz uma besteira nos Estados Unidos, o processo. Por má fé, se você é de lá, você vai preso. Se você é daqui, você não entra mais lá. Boa. Você não põe mais seu produto lá. Entendi. No Brasil tem um jeitinho brasileiro. Né? Você vai pagar multa, vai não sei o quê. Rigor e proteção de mercado. Então, como existe essa confiança, então nos Estados Unidos, agora no Brasil também, mas há muito pouco tempo, nos Estados Unidos você pode usar arquivo digital há muito tempo. Você não precisava pegar o papel e levar lá. Legal. Coisa que no Brasil acabou há pouco tempo. Pouco tempo que eu digo, sei lá, uns 5 anos. Talvez um pouco mais. Sem querer comparar, como a gente tem rodovia, o cara pega a nota fria, põe no caminhão com a carga esquisita, então pensa isso pro lado. Então, como aqui a gente, eu acho que por uma cultura errada, o brasileiro, o governo pensa que a gente é bandido, então tem que ficar protegendo. Por isso que a gente tem tantas obrigações absurdas que você tem que cumprir. Vou ficar vigiando. Porque ele tem que te vigiar o tempo todo, né? Você tem que entregar 200 obrigações acessórias por mês, você tem que... a gente sabe, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, lógico que eventualmente a sua carga cai num canal vermelho, que não é nem canal vermelho, é um raio-x, e aí você tem um problema no raio-x, aí é outro problema. Sim. Mas você desembaraça a carga, que é o que está querendo começar no Brasil agora com a do INPE, 2 dias antes da carga atracar. Então, no Brasil, só para fazer o comparativo, no Brasil você vai trazer uma carga para o Brasil. Você tem que esperar o navio atracar. O container desce do navio e vai para um terminal. Aí o terminal tem que falar para a alfândega, está aqui o container. Ele vai entrar no sistema da Receita e vai parametrizar. Tem lá canal verde, canal vermelho, canal amarelo, cinza. Por amostragem, se for verde, vai embora. Vermelho vai conferir a carga. Cada um lá tem o seu tipo de conferência. Ou não, que é o verde. E aí você tem a fiscalização, quando cai no canal vermelho, tem o fiscal que vem, confere, olha, documentação, tudo certo. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, você põe a carga no navio, 48 horas antes do navio atracar, o seu despachante já vai dar entrada no desembaraço. Com as informações que ele tem da sua empresa, da sua histórico, do seu, enfim, da sua, né, de como você funciona, ele, se não tiver nada, se você for, eu imagino que tem a questão do histórico e tal, ele desembaraça no navio, que é o que o Brasil está tentando fazer agora com a do INPE. Boa fé e... Desembaraça lá. Então, então, lembra, no Brasil, a hora que eu tiro do navio, isso vai para um terminal que eu tenho que pagar uma armazenagem violenta. E tem um prazo de armazenagem, normalmente 7 dias, depende o combinado. Isso que eu falei, se for perecível, tem um perecível time mais diferente. rápido, perecível tem preferência. Tá. Nos Estados Unidos, você desce do navio e já manda para o seu terminal. Não manda para um terminal alfandegado. Tá. Porque ele não é mais alfandegado, ele já desembaraçou. Já desembaraçou. Então eu posso mandar para um terminal que é mais barato, porque o alfandegado é caro. Tá. Eles fiscalizam mais lá, eventualmente, para mostrar? Porque aí todo mundo fica de olho. Tá bom, a Cainco já está aqui, está trazendo a Casex está aqui, beleza, eu tenho muito pouco raio-x lá. Tá bom. Acontece. Tá. Não é... Mas se você furar o olho, você está fora, penalização você mandou uma brava. Documentação, tá. Dizendo que era peixe e está mandando, sei lá, sei lá, coelho. Mandando abacaxi, coelho, tá. Qualquer coisa. Se realmente eles forem ver... Identificou, pegou,
Se foi sem querer e você provar que foi de boa fé, Tá. tudo bem também, existe a boa fé. Ok. Eles acreditam na boa fé. Ok. Lá você não é culpado até que, né? Até que se prove o Até que, inverso. lá você é inocente até que prove o contrário. Então você tem a questão de se defender da boa fé. Se for boa fé, não tem problema, acontece, todo mundo erra, Sim. né? Não tem problema. Mas se for de má fé, aí a coisa complica pro seu lado. Você não Entendi. vai mais conseguir entrar lá. Inverter o raciocínio. E para trazer de lá para cá, se fossem os mesmos produtos. Para trazer de lá A para cá, regra para colocar aqui no Brasil. Você faz o inverso também do teu trabalho na Cassete? eu faço inverso também. Ó, tem um americano que está vendendo amendoim, eu estou brincando que a gente que exporta, vendendo um trem aqui para Bauru. Tá. Na verdade, vai chegar no Porto de Santos. Então, você tira é esse trâmite. Mas Você, a nossa regra é mais demorada é ou mais muito mais burocratizada demorado. que a deles. Você não, a média, né? Assim, tem mercadoria que desce da Canal Vermelho, desce da Canal Verde, você manda embora. Ok. Você vai lá no porto, faz a gente fala agendamento de janela, para o caminhão ir lá pegar, vai lá e leva embora. Canal Verde, tranquilo. Agora, tem as cargas de Canal Vermelho, tem as cargas de Canal Cinza e tal. A estatística diz de 7 a 10 dias. Então, a gente tem uma média de espera no terminal de 7 a 10 dias. Sendo que você pode demorar 60 dias. Quando tem greve, é um transtorno. Para aprender os aprendizados com você. Desculpa, a gente sabe que tem uma estação aduaneira aqui, né? Nossa, A gente do tá lado, usando bastante com potencial. Ela ajuda efetivamente muito? Muito. O fato de ter aqui no interior? Ajuda muito. Inclusive, teve uma época que eu não usava o EAD, por muitos anos eu não usei o EAD, porque, de fato, se você for pensar, encarece a mercadoria, porque você tem outro terminal para pagar. Aquele é obrigatório e esse não é obrigatório. Só que, então, por exemplo, o tipo de carga, às vezes, que você traz, você tem que desovar a carga. Desovar e descarregar. Sim. Então, de vez em quando eu usa as expressões do meio. Você tem que desovar e deixar a carga esperando, enfim, para você desembaraçar, se deixa entrepostado, enfim, tem lá algumas maneiras de você desembaraçar a carga. E a facilidade também, porque usualmente quando tem greve, Santos para. Então todos os fiscais de Santos param, vão trabalhar só de terça-feira ou só de sexta-feira. E aí vira um transtorno, e aí dá muito canal vermelho, e aí, entendeu? Começa... Sim. Que eu acho meio esquisito, né? O fiscal, para fazer greve, eu acho que ele tinha que deixar passar, não tinha que segurar, né? Mas, enfim, isso é outra conversa. Quando você está no EAD, não me pergunte por quê, esses fiscais não param. Tá. Então, por que eu comecei a trazer muita carga para Bauru? Muito embora você tenha um custo um pouco mais alto, custo financeiro mais alto. Mas, de repente, esse custo que você tem, você se beneficia com o desembaraço. E não estou dizendo que o fiscal aqui é mais complacente, não tem nada a ver. Entendi. Até porque, hoje em dia, quando a mercadoria é selecionada para canal vermelho, não necessariamente vai cair com o fiscal da região. Porque existe, inclusive aqui no EAD, uma sala tipo como essa, quer dizer, muito maior que essa, Sim. Com câmera para tudo quanto é lado, tal, não sei o quê, que o fiscal não precisa mais vir aqui. É um funcionário, eu não sei, eu na verdade não sei se é um funcionário do próprio EAD ou um funcionário da Receita, que agora eu não me lembro, que ele vem, como tem muita câmera, ele fala, pega, eu acho que é assim, porque eu nunca fiz uma conferência. Pega aquela caixa, aquele pega lá, pacote levanta, vê como é que é, mede, vê se tem no seu, sei lá, eu não sei como é que é, porque eu nunca fiz uma conferência lá, pessoalmente. Sim. Mas não precisa ser necessariamente um fiscal de Bauru. E normalmente não é. Entendeu? Então, facilita muito a vida. Se a gente tivesse funcionando pela... Então, desculpa te cortando. Esse custo que você tem, de repente, para trazer para cá, você compensa com a sua mercadoria não ficar presa lá em Santos por X tempo que você vai estar pagando, de repente, uma armazenagem desnecessariamente que você poderia ter desembaraçado. Entra na conta aí para balancear e decidir. Para uma cidade que tem o esgotamento do Conte Lopes ou do aeroporto de Campinas, tem Guarulhos com a questão de hubs aqui no interior, a gente tem
questões logísticas aqui, como se sabe, de grandes galpões, né? Desde o avocado, o amendoim, até máquina agrícola, você falou, se manda de tudo para fora, a gente fica olhando para o lado do aeroporto, mas sem o romantismo de falar, é um grande equipamento que pode ser, não sei o que tá. Se funcionasse terminal de cargas, isso mudaria alguma realidade da visão de vocês, já pensando em CIESP, ou não? Isso é uma coisa muito utópica fora da nossa realidade. Eu acho que não. Porque lembra, Campinas, na verdade é Campinas, porque ela foi se desenvolvendo ao longo do aeroporto. Sim. Né? Sim. E nós estamos no centro do estado. E tem um esgotamento lá que a gente ficou. E lá realmente já está... Bom, São Saturação. Paulo nem se fala. Sim. Campinas está também, quando... Tem época que você não consegue deixar a sua mercadoria lá com um prazo, tipo, a minha mercadoria ficou pronta hoje, só que meu voo sai daqui 4 dias. Você não consegue levar amanhã, você tem que levar no dia, só que você passa o dia lá, porque tem trocentos caminhões. Opa! Então, você estando no centro do estado, com as rodovias que nós temos, e são muito boas, ninguém pode negar, Sim. Você tem saída para todo lado, para onde você quiser, sem dúvida nenhuma, se a gente tivesse um aeroporto operando, eu diria a princípio, minimamente, levando essa carga aérea de repente para Campinas e para São Paulo, ou para outros aeroportos internacionais, no caso, já ajudaria. Mas o ideal é sair daqui. Então, digamos que a gente pudesse começar. Então, vamos começar como um hub de Campinas, levando a carga daqui para lá. Sim. Um exemplo. Tá. Ou daqui para São Paulo, ou daqui para Belo Horizonte, ou um voo próximo, internacional mais próximo, para Argentina, para, sei lá, Chile, né? Voos pequenos. E depois, de repente, a gente tendo esse know-how, aprendendo, vendo, a gente possa ser, de fato, um aeroporto de cargas internacionais. Até porque a gente já tem a aduaneira aí falando dos outros equipamentos, as rodovias, a hidrovia, tudo isso aqui a gente fala, tem poxa, tudo. E tem nós precisamos homologar o terminal de cargas para a gente começar por algum lugar. E tem a hidrovia. Sim. Mas aí tem toda aquela discussão, que inclusive na semana passada eu não estive presente, porque eu fiquei sabendo muito em cima da hora, bem da verdade, que o secretário... O ANAC veio aqui, Agência Nacional da Eu fiquei sabendo Civil. em cima da hora. Mas uma coisa que me aborrece é falar como jornalista para compartilhar que o nosso bate-papo aqui. Vai fazer a matéria lá e desce o presidente da ANAC com todo respeito aqui. O Bauru é um grande potencial, está no centro do estado de São Paulo, tem todos os modais perto, nós vamos recuperar rodovia, hidrovia. Eu falo, tá bom, tá. E aí? Eu falo pro cara, e aí, cara? A gente precisa homologar, é uma zona de exportação aqui, precisa de Brasília. A gente precisa homologar terminal de carga, precisa ter investimento da Infraero para mexer na capacidade de carga da pista, tem algumas coisas complementares, né? Porque senão a gente fica muito tempo... Restrito e falando, bom, tem potencial para a gente virar essa chave. Mas você sabe que a gente fez no CIESP, chama PLI 2050, programa, agora não vou lembrar, é do governo do estado. Ok. Foi agora fevereiro, se eu não estou enganado, começo de fevereiro, que veio o secretário, não me lembro... Eu sei qual que você está falando. Que foi lá no CIESP. Isso. Desculpa, eu tenho, às vezes, uma memória que não me ajuda. Tranquilo. Ele falou dos potenciais de logística, de planos de desenvolvimento. Foi ótimo. E ele trouxe informações que eu, de fato, eu desconhecia. Sim. Como o Bauru é importante. Até depois... Como eles, Estado, veem a nossa relação aqui. A nossa região, de todas as regiões que eles delimitaram, é a maior região, com o maior potencial. Tá? É bem interessante a pesquisa deles. Então, o que eles falaram? E eu acho que isso vai acontecer porque eles já têm um cronograma. Então, esse primeiro cronograma eram 9 cidades, 9 regiões, na verdade, em 9 cidades, que eles estariam fazendo o PLI para 2050. Então, eles vão vir na cidade, normalmente nos CIESPs das cidades, e eles vão ver o que... chamam os empresários, chamam a sociedade em geral, enfim, o que está faltando aqui? Isso. Qual que é o problema maior de Bauru, região, papapá? Lógico que a gente bateu muito na ferrovia e muito no aéreo, né? Sim.
E também eles falaram bastante da hidrovia, que foi bastante interessante, que eu também tinha coisas que eu desconhecia. Então, eles têm um cronograma para eles fazerem esses PLIs, né, nas regiões, e depois eles se comprometeram a trazer. Tem um cronograma, se não me engano, até outubro, se eu não estou enganado. Então, até, não sei se é outubro ou agosto, mas enfim, tem um cronograma em que eles se comprometem a voltar na cidade e falar, olha, as suas reclamações eram essas foram realmente... Ainda vão caminhar. Então nós estamos encaminhando esses seus pedidos dessa maneira. Eu acho que vai acontecer. Eu acho que, me pareceu assim, eu conversei bastante com o secretário, antes de começar, inclusive, o evento. Me pareceu uma pessoa muito séria e realmente dedicada a esse tema. Então, eu acho que, de fato, vai acontecer. Não sei qual é... Inclusive, eu falei uma coisa que todo mundo fala, mas você, né, sendo do CIESP, eu falo, às vezes tem coisa que o governo tem que começar. Isso. Então, por exemplo, a questão, sei lá, da ferrovia, que hoje a gente não tem mais. A questão aérea, que a gente não tem. Sim. Governo, você tem que pôr dinheiro aqui sim. Opa. Você tem que tocar até o negócio começar. Eu não sou contra a privatização, né? Muito pelo contrário. Então, começou, está funcionando, deu linha, então agora vamos privatizar da maneira certa. Porque não adianta você falar, o privado, eu tenho um aeroporto aqui, vem aqui. Não adianta só isso. Não adianta, lógico, você tem que ir, né? Talvez o modelo rodoviário das concessões seja o mais eficiente entre os modais para a gente falar. Mas como é que começou? Com o DR. Isso. Eu falo, olha, nós vamos o DR transferir fez. O setor privado, vai fazer um investimento, nós vamos exigir isso deles e a gente quer qualidade O DR boa. fez, não fez? Lembra do DR? Sim. Sempre funcionou. Sim. Né? Na época, então, minha tia Cristina, minha tia Edith, essas que eu falo para você aqui, são as mulheres fortes da família, elas eram PGR, procuradoras do DR em São Paulo. Tá. E depois minha tia Cristina foi PGR aqui, em Bauru. Então, era a época que funcionava. E aí, depois de tudo funcionando, fez-se a concessão. E eu não sei exatamente como que é a concessão das estradas, mas eu acho que funciona. Pode ter eu tô comentando por causa dos modais aqui, por causa dos modais. Mas funciona. Vamos discutir que a gente tem igual. as melhores estradas, o modelo de tarifa, bom, discute, mas o formato. Mas assim, o formato, assim, para começar Isso. E para desenvolver aquela região, e aí até esse secretário ele falou do VLT, entre Bauru e Agudos. E foi isso que eu falei para ele, de repente vocês têm que fazer. Porque tem uma história, eu contei em todo quanto é lugar essa história. Uma historinha assim, os americanos falando das linhas de trem. Sim. Eles falam, a gente tem a mesma tecnologia, a gente tem gente para fazer, a gente tem os mesmos vagões, a gente tem tudo que a China tem, que tem uma quantidade de trem fenomenal, certo? Só que tem um detalhe. O transporte ferroviário na China não dá dinheiro. Quem banca é o Estado. Só que ele está bancando para quê? Para desenvolver todas as regiões, porque você pode ir e vir para onde você quiser de uma maneira barata. Sim. Então, tudo bem, o Estado está gastando dinheiro, só que ele está fazendo o desenvolvimento. Lá eu não sei como é que pode ser. Mas é opção estratégica do Estado, territorial para a área de transporte. Então, será que estrategicamente não é legal você fazer o VLT Bauru, Agudos, Lençóis, que é onde, né, a gente sabe que está passando gente pra caramba, que vem pra cá, que a gente vai pra lá, gente trabalhando em Agudos trabalhando em Bauru, enfim. É estranho a gente pensar numa estrutura de país rodoviário como esse, enfim, a nossa realidade, com 1.600 quilômetros de linha de bitola de 1 metro, né, de Corumbá até aqui, a gente não usa, estranho. Esse trem é uma expressão mineira aqui. E de repente ele pode fazer esse VLT, fazer funcionar, desenvolver a região e depois fazer a concessão. Mas primeiro tem que fazer. Não adianta você falar para mim que, não, alguém vai fazer. Pode até fazer. Por que preço? O que fez com que a executiva, que já estava trabalhando com logística, comércio, na linha de chão de fábrica, que a gente chama com os pais, fazer administração, acabou entrando para dentro
do trabalho da indústria lá em 2018, 2019, falou, peraí, eu quero participar dessa conversa da confederação aqui, do Centro das Indústrias do Estado Paulista, o Fiesp, Ciesp, porque eu preciso participar dessa mesa. Então, foi até engraçado, na semana passada, o Domingos Malandrino, ele fez um comentário e eu não me lembrava. Eu sabia que eu tinha sido do NJE, só que eu não sabia que tinha sido em 2007. Tá. Eu, de verdade, eu nem sei porquê. Eu sei que em 2007 eu, de fato, comecei no NJE, porque é Para quem não sabe, NJE NJE é o Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp, que não precisa ser jovem. Pode ser um jovem que começou agora, ou não, que tem uma cabeça jovem, né? Tá. É jovem em todos os sentidos. E eu fiz parte do NJE lá em 2007, que eu nem me lembrava que tinha sido em 2007. E a partir daí eu vim a ser conselheira do Ciesp. Sei lá, desde 2008, eu nem sei exatamente, mas sempre fui. Eu me lembro de sempre ter sido conselheira do Ciesp, do conselho do Ciesp. E participava de algumas reuniões de conselho. E acabei conhecendo o Domingos, en passant eu conhecia o Gino, porque a gente teve algumas reuniões na Polimáquinas na época. Não conhecia muita gente, não. Eu ia meio, não conheço ninguém, né? Tá. E aí, não sei, eu meio que comecei a participar mais, tal. E um dia ia ter a eleição, eu falei, Domingos, eu queria participar da eleição. E aí, enfim, se eu for contar toda a história vai demorar muito. Naquele ano não deu certo. Falei, então me coloca de primeira conselheira. Se alguém sair, eu subo. E nunca, pelo menos que eu saiba, tinha acontecido de alguém sair. Tá. E aí era o Gino e o Marquinho, da Plazútil. E aí sai, eu nunca lembro o nome dele, me perdoa. Ele sai e me pergunta, você quer entrar? Você é a primeira conselheira, você é a primeira a ser perguntada. Eu demorei ali uns 10, 15 dias para criar coragem. Entrou. Falei, vou. Tá. E essa é outra história que eu conto, que eu sempre falo do Gino, né? Sempre, vou lembrar disso para sempre. Foi engraçado, eu falei, eu vou. Aí o Gino falou, não, primeiro eu vou conversar com ela. Eu não conhecia o Gino. Gino Paulus. Gino Paulus. Eu não conhecia o Gino. Conhecia de ter ido lá na Polimáquinas fazer reunião, mas... Claro. Malemar um oi, né? Porque eram muitos homens, não sei o quê, e ninguém me conhecia, né? Sim. E ele marcou comigo um dia lá na fábrica, e ele passou a tarde lá conversando comigo. A gente conversou de tudo, tal. E a hora que ele levantou, ele falou, não, você tem que ser diretora do Ciesp. Então isso... Não só por eu ser diretora, mas por ele ter me dado um reconhecimento do meu potencial. Entendi. Entendeu? Então, eu sempre falo que eu sou muito grata a ele. Não pelo fato de ter me aceito no Ciesp só, mas pelo fato de ter reconhecido ali um potencial de uma mulher. Claro. Né? Que é difícil, você sabe. Indústria, só homem. Sim. Falar, um ambiente majoritariamente masculino, né? Com cultura masculina. Então, eu sempre falo muito do Gino, em todas as minhas falas eu falo do Gino. O Gino me ensinou e me ensina muito. Quando eu preciso dele, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei o que eu faço. Eu ligo para ele. Pelas atribuições dele na Abimac e na empresa, na Polimáquinas e, enfim, nos outros negócios dele. Ele nunca teve muito tempo para ficar à frente mesmo do Ciesp Bauru, porque ele tinha a Abimac especialmente tomando muito tempo dele. E ele sempre falou, te dou carta branca em meu nome. Então isso eu não tenho nem como explicar o que é isso para mim, né? E enfim, aí a gente ficou eram dois mandatos juntos. Aí teve uma eleição que a gente ganhou, porque tinha 2 chapas. Eu continuei como segunda vice. Por isso que ele fala, você tinha que ter começado antes. Tá. Mas como teve essa questão de 2 chapas e, enfim, o peso do Marquinho e o peso do Gino era completamente diferente, né?
A gente continua com a mesma configuração. Configuração. E aí, na última eleição, o Gino falou que não queria mais, na última ele já não queria mais, na penúltima ele não queria mais. E o Marquinhos também, ele não queria mais, mas aconteceu da outra vez, então eles me deixaram à disposição para convidar a próxima diretoria, que é o Sidney da Tilibra. Sim. E o Marcão, Sidney Marcos, que é lá da Maestria. O que a Gisela faz fora do trabalho, lógico, esposa, mulher, né, tá lá na tua vida social, nas amigas e o teu trabalho, mas não é disso. O que você faz quando você não está workaholic dentro de você mesmo? Coisa que eu gosto na minha vida são dos meus cachorros. Eu tenho 8 cachorros. Plural, 8? Opa, isso eu não sabia. Eu já tive mais, mas tadinho, ultimamente eles foram indo embora. Você sempre teve cachorro? Tipo, na sua casa, família? Eu sempre tive, mas nunca tive 8. Tá. Né? E eu sou meio que cachorreira. Então, um cachorrinho na rua, vai pra casa. Então, eu realmente gosto muito essa é a hora que eu me... A sua catarse? Tipo, vou lá brincar com os cachorros. Né? Entendi. E cuido dos meus cachorros que nem filho. Meu marido fica... Porque os cachorros, ele também gosta, mas só que toma tempo, né? E, estando em casa, a gente toma um vinhozinho, a gente joga a conversa fora, enfim, faz lá uma carninha pra gente poder espairecer. A gente não é muito de sair, a gente gosta de jantar. Sim, sim. É aquela coisa mais, tipo assim, vamos... Tá. Porque você passa a vida... É o tempo de vocês. Você passa a vida na correria. Sim. Sem tempo para nós, especialmente. Sem tempo para mim, sem tempo para eles. Exatamente. Então, você sai, lógico, claro, a gente de vez em quando vai no armazém, né? Mas você sai de uma confusão, você quer, eu pelo menos, eu quero ir para um lugar que não tenha muito barulho. Tá, é um recanto. É um recanto. Então, é essa hora que a gente conversa, é a hora que a gente... Isso levando em conta aqui que ela tem a agenda dela, né? Como trabalhadora, como, enfim, representante do Ciesp, que já não é pouco dentro dessa loucura toda, e o Anselmo tem que ir no Paraguai, né? E o Anselmo trabalha... a gente tem uma empresa no Paraguai. Desculpa do fonema, aí chega num determinado momento e fala, que passa? Que passa, é isso aí. A gente tem essa distribuidora de café. Sim. Na verdade, não é de café. Para conciliar tudo isso, né? É uma distribuidora no Paraguai, que começa, é bem recente, na verdade. Na verdade, ela tem 2 anos, mas a gente demorou 1 ano para conseguir tirar toda a documentação. Que lá, como aqui tem a Anvisa, ela tem Dinavisa, enfim, tem a questão sanitária. Né? Isso foi 1 ano para conseguir tirar tudo. E aí a gente começa a operar mais ou menos, de verdade, é mais ou menos 1 ano. E a nossa ideia era com café. Então a gente tem uma marca de café que chama Que Passa, Café Que Passa. Sim, sim. Que foi justamente isso que a gente está fazendo aqui. Né? A gente, quando você vai tomar um café, e aí? Como tá a vida? E aí? Que passa? Que passa. Ou então, quando você era mais novo, eu também... verbete com a marca. Chegava a visita na sua casa, sua mãe falava, vamos passar um café? Vamos passar um café, perfeito. Então, a marca veio daí. A ideia da marca, na verdade, veio do Anselmo, que passa. Ele embala... a princípio... De onde vem o café, que é a pergunta? Então, o café vem aqui do estado de São Paulo. Legal. Café verde. Então, a gente exporta café verde. Então, a gente importa café verde. Tá. Que por causa também dessa minha facilidade, não foi tão complicado assim. Por causa de licença, não sei o quê. Mas depois da primeira, o resto vai fácil, né? Você aprendeu. Então, lá a gente importa o café verde. Hoje, a gente já tem... a gente já comprou uma máquina de torrar café. Então, a gente torra café. É café especial. A gente não leva café comercial. Matéria-prima aqui da região mesmo? Matéria-prima da região, aqui de São Manuel. Que bom, porque aqui tem São Manuel, tem Botucatu, tem torrinha, tem vários tipos de cafés aqui, né? E a gente tem levado daqui café 86 pontos, então um café bom. Opa! E a gente agora está torrando e agora a gente também está envasando, a gente tem lá já tem nossas embalagens. Agora, eu vou contar agora... É novidade, porque está chegando esses dias. Tá. O Anselmo, na verdade, teve uma ideia que eu achei bem legal,
ele vai fazer um café para mulheres. Opa! Então, vai ser do que passa também. Tá. Então, as nossas embalagens que estão chegando agora vão ser embalagens na cor rosa, com um café torrado para o paladar da mulher. Não que, porque lembra, Tá. o café especial você não faz uma torra extra forte. Sim. Você faz uma torra para ele ficar ainda com o sensitivo ótimo. Tá. Mas a mulher ainda tem um paladar um pouquinho diferente do homem, que é um pouquinho menos. Tá. Né? Que legal de ser dirigido. Opa! E aí a gente já tem lá mais ou menos uma ideia de como fazer a embalagem, fazer tipo uma bolsinha, sabe? De Sim. mulher. Pra gente, e a gente está tentando fazer o lançamento desse café ainda em março, lá no Capitão. Tem um bar lá que chama Capitão Bar, lá no Paraguai, dentro do Paraguai, lá em lá Cidade no do Paraguai. Oeste. Opa! E a gente tá tentando lançar agora até o final do mês esse E café lá. o nome fica que passa também? É café, Na é o versão que rosa? passa, é o que passa Que também, passa? porque é o café que passa, mas aí tem uma variação de tem uma marketing pegada ali. diferente, E a embalagem cor-de-rosa. Muito legal. Ó, você aprende no chão de fábrica a mexer com máquina agrícola, depois vem equipamentos de panificação, depois vem comércio exterior, tem a executiva que está no Ciesp olhando a cidade do lado de fora, a questão industrial, regional, nossa, do mercado, num ambiente, por várias razões culturais, que são majoritariamente masculinas. É muito difícil lidar com os homens ainda ou não? Ó, eu já falei isso uma vez e não me entenda mal. Claro. Eu acho sim que o ambiente para a mulher é muito mais difícil. E é verdade. Sim. Mas talvez pela minha condição de filha do dono, que eu comecei trabalhando com meu pai, de filha do dono, de ou bem ou mal ser dona na época da empresa, eu tive algumas dificuldades, mas eu te garanto que não é nem parte das dificuldades que as mulheres que não tiveram essa oportunidade têm. Tá. Então, eu não digo que foi fácil, eu não digo que todo mundo te vê como... Por isso que eu falo do Gino. Sim. Ele me viu, Tá. que para mim isso foi muito importante. Então, assim, existe sim ainda uma desconfiança da competência da mulher, muito embora não desmerecendo os homens de jeito nenhum, e eu não gosto desse elas e... Eu não gosto desse negócio... Elas versus eles. Elas versus eles, porque da mesma forma que eu dependo dos homens, os homens também dependem de mim. Sim. Tanto na indústria, tanto... Enfim, na sociedade é assim, Sim. né? Então, mas existe sim, e isso é cultural. Isso é de uma cultura que a gente veio lá, escravagista. Isso vem sendo mudado. É lógico que você não muda isso daqui para lá. Né? As mulheres sempre foram, inclusive nessa época, objetos. A gente aprendeu com os nossos avós que os homens são os provedores e a mulher é dentro de casa. Como é que a gente vai com curto tempo mudar isso? Em curto tempo mudar? Você não muda. Né? Para você mudar, demora. Eu acho sim que a gente tem tido grandes melhoras. Infelizmente, com essa melhora, a mulher aparece mais. Alguns homens não entendem e ficam receosos ou enciumados refratários ou aqui, refratários, né? E a gente está tendo essa quantidade de feminicídio que a gente nunca viu antes. Porque, de repente, o homem está se sentindo, como é que eu falo? Inseguro. Em relação, não a mulher só como namorada, esposa. Eu acho que tem como... um ingrediente do inseguro do doente mesmo, do lado da possessão. Tem. Que, infelizmente... Mas não é só dele, não é só do romântico, digamos assim. Sim. Eu acho que do profissional também. Tá. Né? Existe, porque tem mulheres, não são todas, que estão roubando lugar de homem. Então, isso põe, às vezes, o homem talvez um pouco mais inseguro. Opa, o que está acontecendo aqui? Tem mulheres hoje que são provedoras de casa. Sim. Que fez um combinado, isso não está tudo certo. É o que uma vez eu falei lá no Ciesp. Não tem problema você querer ser dona de casa, desde que você queira.
Sim. Desde que isso faça Se bem for para você. opção. É uma opção. Ok. Você não precisa ser uma empreendedora se você não quiser. Certo. Você não precisa ser dona de empresa, você não precisa nada. Você precisa estar feliz onde você está. Então, se para você faz bem ser dona de casa, cuidar do seu filho, se isso para você é o mais importante, faça. Se você tem um marido para te prover, faça, não tem nada de errado. Não, mas eu quero ser empreendedora. Faça, só que você tem que combinar com seu marido, você tem que combinar com seu filho. Sim. Você tem que combinar. Tudo isso é um combinado. Concorda? E tem homens que estão ficando em casa cuidando de filho enquanto a mulher vai para fora. Os Não tem acordos nada sociais, demais. né, quem dera que eles fossem mais um pouco evoluídos aí, né? Talvez, sei lá, talvez isso seja estranho para você, seja estranho para mim, ou seja estranho para um terceiro. Mas não é estranho. É estranho porque, para mim, pessoalmente, talvez, eu acho estranho. Né? Mas não tem nada demais. Eu acho que a gente tem que estar, para a gente fazer bem, para a gente fazer direito, a gente tem que estar no lugar que a gente está feliz. Então, se você está feliz à frente da indústria, de uma empresa, se mantenha lá. Faça todos os acordos para que você continue feliz lá e sua família também continue feliz. Se você é feliz estando em casa cuidando do seu filho, você vai fazer bem feito, porque você está no lugar que você queria estar. Sim. Então, não só para homens e para mulheres, porque é isso que eu falo, eu não gosto do nós contra eles, eu acho isso a coisa mais em nada, tá? Nem na política, nem com essa questão de homem e mulher. Gênero, não tenho o menor problema com isso. Eu acho que a gente tem que estar onde a gente está feliz, porque é ali que a gente vai fazer o melhor trabalho. Seja em casa, seja fora de casa, seja, enfim, em serviço público. Você tem que estar no lugar que você quer. Ainda dá tempo do CrossFit e quando surgiu essa tatuagem, em que período? Se ela já faz parte de bastante tempo de você. As minhas tatuagens eu comecei com 42. Não faz tanto tempo assim. A tatuagem vira um vício, tá? Vira? Vira. Eu tenho diversas, assim, eu não quero fazer nada na perna, nada, mas eu gosto muito de braço e tal. Essa aqui foi a última que eu fiz, que faz pouco tempo, faz uns 6 meses que eu fiz essa daqui. Só como um exemplo, essa última, ela é o quê? É um desenho. Você escolhe o que levou a fazer. Se você perceber... Ou a flor, ou a borboleta, ou... A gente, enfim, tem uma Se variedade. você perceber, todas as minhas tatuagens têm uma rosa. E minha mãe chamava Rosa. Legal, pronto. E eu, depois dos meus 40 anos, tal, eu já participei da Igreja Católica, gosto muito, respeito, participo ainda. Tá. Já participei de Centro Espírita, gosto muito, participo ainda, vou. E depois dos meus 40 e poucos, eu fui para Umbanda. Legal. E eu gosto muito, é onde eu realmente me encontrei. Então, Muito muitas das coisas que tem aqui estão mais ou menos nessa linha. linha. Estão na energia da minha, enfim, mãe de cabeça, enfim. E é isso. E o CrossFit dá tempo ainda? O CrossFit, ou já foi para outro caminho? Eu sempre treinei, então, eu já fui mais Integrada. Eu sempre treinei às 6 da manhã, desde muitos anos. E o CrossFit eu comecei acho que com 40, fui até 50 de verdade mesmo. Hoje eu ainda tento treinar 3 vezes por semana, mas eu vou às 6 da manhã, porque não tem outro horário. Então, às vezes, para levantar é difícil e eu dou o cano na minha personal. Então, eu faço 3 vezes por semana, eu tento fazer CrossFit, e 2 vezes por semana, que eu tenho uma amiga minha, a Zenaide, até que ela foi embora esses dias, você tá velha, você precisa fazer musculação, passou dos 50. Ela falou tanto na minha cabeça que eu faço musculação 2 vezes por semana, mas eu vou falar para você que eu não gosto. Eu gosto do CrossFit. Muito bom. Gisela Casarim Fedel. É muito difícil fazer recortes de vida, porque tem um processo gigantesco, né? De muita coisa. E se eu não deixei por causa disso você falar alguma coisa que você quer ou queria falar, por favor, fique à vontade. Não, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo.
Só com relação a essa questão que a gente falou por último dos acordos, né? Então, vou deixar aqui meu agradecimento público, inclusive ao meu marido, que de fato ele é quem me suporta. Ele suporta a minha agenda, ele suporta eu não conseguir estar com ele todos os momentos que a gente queria. Eu, às vezes, preciso estar no Paraguai, não posso estar, e ele está lá sozinho, às vezes. Depois a gente convida o Anselmo para falar do que passa aqui da vida. É, super legal, ele vai adorar. No sentido de vida e no sentido E ele de é café. key grader. O key grader é o sommelier do café, digamos assim, para ficar mais fácil. Depois eu faço contato, já está É convidado. o especialista do café. E ele é key grader. Então, só para deixar esse agradecimento para ele, e não só, mas em nome dele, para todas as pessoas que, de fato, é puxado, assim. Sim. Ó, você tem que fazer aquilo, tem que fazer... E às vezes eu vou meio que me perdendo no meio do caminho. Todo mundo fala, como é que você controla? Eu falo, não controlo, eu vou, porque caso contrário, se eu for controlar muito, eu não consigo fazer nada, você se perde. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente falou um pouquinho de tudo. Se eu ficar falando aqui, eu juro que eu vou ficar falando o dia inteiro, porque eu falo muito, gosto de falar. E deixar de novo meu agradecimento para você de me dar esse tempo para falar, para contar aí a minha história aqui. Obrigado por ter compartilhado com a gente. Quando a gente fala de recortes de vida, a gente fala de todas as instâncias ao longo de um processo de caminho. Então, no Câmara Livre, a gente está oferecendo para você olhar o seu mundo ao seu redor. Lá estão Mários, Rosas, Ginas, Elamis e Anselmos e outros tantos. É assim. Até o nosso próximo encontro.